futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa terceira e última edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E claro, se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte, uma parceira que chegou com tudo com a gente aqui no canal é a GoCase. A GoCase é uma marca incrível e espetacular que eu já uso na minha vida pessoal há alguns anos. A GoCase é uma marca especializada em acessórios aí, não apenas de celulares, mas também de eletrônicos. O nosso cupom promocional está passando para vocês aí na tela o QR Code. Utilizando a palavra GOLVASCO, vocês ganham aí frete grátis e cupom adicional no seu carrinho. Se você comprar 4 capinhas dessa daqui, você leva 2 de graça. É isso mesmo, a GoCase tem uma linha toda exclusiva de produtos do Vasco que vai de capinha de celular, carregadores portáteis de telefone, garrafa, mochila, caixinha de carregador de telefone e por aí vai. E olha, a variedade deles de aparelhos de celulares é incrível. São mais de 200 modelos, tem iPhone, tem Xiaomi, tem Samsung, tem Motorola e por aí vai, beleza? Lembrando que esses produtos são oficiais e licenciados e, claro, os clubes ganham royalties aí. Você tem uma linha exclusiva do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e vários clubes aí do futebol brasileiro. Eu tô citando isso porque eu sei que tem pessoas que me acompanham que torcem para outros clubes. Além também de modelos aí de linha de super-heróis como da Marvel e da Disney, beleza? Pensou aí em capinhas de celulares, pensou em GoCase. Você ainda pode, ó, personalizar com o nome da sua empresa, com o seu nome aí. Tamo junto. Bom, dito isso, galera, vamos aí agora a mais uma análise da coletiva do Paulo Brax, porque vamos tocar aos temas mais sensíveis. Vi aí que teve uma repercussão positiva da torcida, se sentiu representada aí pela pergunta do companheiro Lucas Pedrosa, e vamos aí à pergunta dele. Eu tenho meu ponto de vista, posso até colocar para vocês logo na sequência, posso não, né? O vídeo é para isso. Então vamos agora ouvir o Paulo Brax falando, primeiro, sobre essa crise financeira, essas informações de que o Vasco não vem honrando compromissos aí. E já citei aqui no canal, situação do Jair, situação do Piton, do Léo, do Puma Rodrigues, o próprio caso do Andrei, enfim. Então ele comenta um pouco essa situação, lembrando que isso não é pasta dele, o chefe do financeiro é o Lúcio Barbosa e o CEO do clube como um todo, leia-se o presidente remunerado, é o Luiz Melo. O Paulo Brax é chefe da pasta do futebol, tá? Ele vai comentar essa situação dessa crise e desses compromissos que não foram honrados e o Vasco deu respaldo para ele fazer as negociações e também o sentimento do torcedor nesse momento de ter sido feito de bobo, de ter se sentido iludido por falas de pessoas do clube, né? O próprio Pedrosa leu textualmente lá, fala do Josh Wander, fala do Abel Braga, fala do Luiz Melo e leu também uma do Paulo Brax, e o Paulo Brax responde pela sua. E a dele é que 80% a 90% do grupo estaria montado e aí ele assume a responsabilidade pelo que ele disse e não pela fala de terceiros. Outro ponto, eu também já trouxe esse levantamento para vocês aqui no canal. A campanha atual do Vasco nesse brasileiro, após 8 rodadas, só não é melhor do que na campanha de 2015. Os outros 3 rebaixamentos, 2008, 2013 e 2020, essa campanha atual do Vasco é pior. É importante frisar também que no ano de 2020, o Vasco estava muito bem naquele campeonato até a 8ª rodada. Foi líder por algumas rodadas e a essa altura era o 8º ou 9º colocado, já me fugiu a posição exata e a gente foi caindo e acabamos rebaixados. Enfim, então vocês vão ouvir o Paulo Brax comentando essa situação. Eu não posso entrar nas frases que você citou, salvo a minha. E a minha, eu disse para a sua colega e reafirmo, que eu entendo que 80% do elenco está montado, falta 20%. E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata. São duas coisas diferentes. Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade
de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. Isso vai ser feito, isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido, mas a promessa de ser um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente não tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá. Mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes, colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar, o quanto antes. Dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso, os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco, que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente desde que se iniciou o trabalho ano passado, que a gente não tivesse atraso nos salários dos atletas, porque era algo recorrente em outros anos, por motivos diversos no Vasco. Bom, primeiro a minha opinião é a seguinte, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, não vou me alongar muito, que quando você coloca alguém na parede, vem com o pé no peito, dificilmente você consegue extrair algo de valioso da pessoa que está do outro lado, porque ela está se sentindo acuada e naturalmente a posição dela é recuar. Então assim, eu, por fazer entrevista há muitos anos, e só lá no podcast tem 1 ano de entrevistas, e eu já faço isso desde 2019, 2020, o que eu aprendi é quando você quer tocar em temas sensíveis, você entra com jeito. Do ponto de vista do torcedor, a galera acha legal alguém chegar com uma pergunta pesada, com o pé no peito. Eu vi um monte de comentário, pô, o Paulo tomou um soco no meio do queixo. Eu, particularmente, não acho que essa foi a intenção do Pedrosa, eu acho que ele apenas fez os questionamentos, mas pra galera que levou pra esse lado, eu não acho isso legal. Eu não acho bonito a gente achar legal, se isso fosse a intenção, que eu acredito que não foi essa a intenção do Pedrosa, você querer constrangir alguém em público numa sala fechada com várias pessoas e com mais milhares de pessoas assistindo, até onde eu vi a última vez. Essa coletiva do Paulo Brax já tem mais de 100 mil visualizações. Conhecendo a índole do Lucas, eu sei que não foi essa a intenção, mas eu vi que a torcida levou para esse lado.
E sobre a resposta dele a essas perguntas, como vocês acabaram de ver, eu acho que não saiu nenhuma grande fala. O que ele falou? Não sou responsável pela minha fala, né? As pessoas respondem por aquilo que elas dizem, posso falar da minha. Disse que de 80% a 90% do grupo estava fechado. Tem 80% do grupo fechado, né? Devem chegar aí até 6 reforços. Ele já explicou isso numa outra pergunta, eu já trouxe isso, inclusive, para vocês aqui no canal, tá? E acho que uma galera também já viu a coletiva, sobre a questão do comparativo dessa campanha com campanhas de rebaixamento do Vasco. Ele diz que isso leva um sinal de alerta, né? E de que isso é importante, de que eles devem usar isso como combustível para ser mais um motivo para eles ficarem alerta e corrigirem a rota do Vasco nesse momento. Enfim, sobre a crise financeira e esses compromissos não honrados, ele fala que ele não cuida dessa pasta. E aí quem deveria vir a público a falar disso não é ele. E aí agora a gente vai para uma pergunta que complementa essa minha fala final, que é a seguinte. O Pedrosa também, na mesma pergunta, logo na sequência, ele continua com o microfone e faz mais uma. Ele questiona se alguém do clube vai vir a público para explicar ao torcedor o que está acontecendo. E quando ele fala isso, ele está falando da parte financeira. Que, de novo, já até adianto aqui, quem é responsável dessa pasta não é o Paulo. E ele também não cuida da comunicação. Quem cuida da comunicação da Vasco da Gama SAF é o Felipe Costa, que era até funcionário da Globo e hoje cuida da comunicação do Vasco da Gama, tá? Então vocês vão ouvir aí o Paulo Brax comentando essa situação e no retorno eu dou também aqui a minha opinião. Eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777... Eu tinha esquecido de anotar isso aqui, porque tem pessoas que fazem essa confusão, foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777, só que eu sou funcionário do Vasco, minha carteira é assinada pelo Vasco. Meu vínculo não é com o grupo de trabalho, tá? Não posso te responder a respeito de comunicação do clube, se alguém vai vir aqui falar em nome da 777 ou em nome de outras pastas. Eu me dispus a vir aqui, já desde a semana passada, para falar tudo que a torcida precisa ouvir sobre futebol. Sem amarra, sem polêmica, de cara limpa, transparente, sem tempo. E acredito que é uma obrigação falar com o torcedor do Vasco sobre o futebol do Vasco hoje. Então, o que eu posso não garantir ao torcedor, mas dizer ao torcedor que a gente está fazendo de tudo para que esses alertas sejam só estatística. Vão virar estatística. Que a gente vai corrigir o que precisa corrigir. Que a gente vai fazer diferente o que precisa ser feito diferente. E a gente vai colher resultados diferentes. E ainda bem que nós estamos só na 8ª rodada. Porque se eu venho aqui para vocês, na virada de um turno, ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, uma outra expectativa. E isso não vai acontecer. Bom, sobre isso eu já falei aqui no canal, acho que já passou da hora. O Paulo até deixou claro na resposta dele, e foi realmente isso que ele fez. Ele chega na sala de imprensa, cumprimenta todo mundo, e eu lembro que o Flávio Dias começou a levantar esse questionamento entre a gente, e a gente procurou a assessoria e falou, poxa, será que não dá para deixar o Paulo aí à vontade, para a gente poder fazer mais de uma pergunta? A sala tá cheia, tem muito questionamento, né? O pessoal conversou entre eles. Quando o Paulo chega, ele mesmo fala, galera, tempo livre, faça a pergunta que vocês quiserem, vamos fazer assim, começa da direita para a esquerda, acabou, pode voltar da direita para a esquerda, quem quiser fazer mais uma pergunta faz. Sendo que a gente não fez mais perguntas, por quê? E até a galera até reclama, pô, deixou o tempo livre, acabou que eu queria fazer mais perguntas e acabei não fazendo. Quem cortou a coletiva foi a assessoria. E já tinha 1h30 de entrevista. Por quê? A gente acreditava que ia fazer as perguntas e o Paulo ia responder de forma mais resumida. Mas, em média, teve pergunta em que ele levou 6 minutos para responder, 5 minutos para responder. E eu contei mais ou menos aqui 12 a 14 perguntas. Então, né, você pega aí, multiplica aí, 6 vezes 12.
né? A gente está falando aí de 72 minutos só de resposta, tirando as perguntas, né? Que algumas perguntas foram alongadas. A gente está falando de 1h14 de respostas. Então, a própria assessoria pegou um gancho do Fábio Azevedo, acho que o Fábio também deu entre aspas, um mole. Ele falou, bom, tô sentindo aqui que eu acho que a gente não vai poder fazer mais uma pergunta, então vou mandar 2. E aí a galera aproveitou, ó, 1h30 já e cortou. Mas o Paulo, né, falou, ó, fiquem à vontade, não tem tempo, tô de cara limpa, tô sem filtro. Eu tô apenas relatando para vocês o que eu vi com meus olhos estando presente lá na coletiva. E aí é que eu reforço o que eu já falei. Passou da hora do Luiz Melo vir a público conversar. Porque eu já falei isso aqui e eu reiterei isso ontem lá. Mas falei isso pessoalmente pro Luiz Melo e pro Paulo Brax ao lado dos dois no dia da coletiva do PEC. Mais do que saber de janela de reforços, o torcedor também quer saber por que os compromissos financeiros não sendo honrados. Aquela ideia que foi passada pra gente de 2 potes, um para investir no futebol e outro para pagar dívida, por que as dívidas estão sendo pagas? No balanço do Vasco tem mais de 100 milhões de dívida paga só nesse ano de 2022 da SAF, e o Vasco tá aí fazendo compromissos financeiros parcelados e ainda assim não tá honrando esses compromissos. É muito importante discutir a parte financeira do Vasco. E o Luiz Melo é a pessoa que deveria vir a público, quem sabe até ao lado do Lúcio Barbosa ali, para poder ambos falarem sobre as finanças do Vasco da Gama, tá? Então algumas perguntas, e teve um vídeo aqui no canal que eu fiz especificamente para explicar como é que funciona a coletiva, como é que deveria ser essa coletiva do Paulo Brax, e como ele já de repente sairia pela tangente sobre alguns temas, porque não é da alçada dele, acabou basicamente acontecendo, tá? Para finalizar, a gente vai ouvir agora uma pergunta do companheiro Wellington Campos, aonde ele questiona o Paulo Brax qual é a função e qual é a importância do Luiz Melo nesse processo de contratação, se ele participa disso, lembrando que ele é o CEO do clube, leia-se aí, trocando em miúdos, é um presidente remunerado, e também foi pedido ao Paulo para deixar um recado para esse torcedor do Vasco que está tão desconfiado e tão preocupado nesse momento. O Luiz é o CEO do clube, é o representante máximo da SAF Vasco, do futebol do Vasco. E contratação de jogador é, com toda certeza, uma das ações mais importantes dentro do clube de futebol. Então, obviamente, ele é envolvido dentro desse processo. Seja no meio do processo, seja no final do processo. Não há nada que o futebol vai fazer que seja alijado do CEO do clube. E nós não temos problema de relacionamento. Antes que alguém pergunte isso. Nenhum. Zero. O recado, Wellington, é que o torcedor entenda tudo que está acontecendo aqui dentro. Tenha o seu lado crítico, sim. Cobre. Sobretudo, cobre quem eles acham que pode entregar mais e quem não pode entregar. Não perca o tempo cobrando. E eu quero que o torcedor acredite que a gente está trabalhando, como eu disse no início, incansavelmente para que a gente melhore a nossa posição na tabela, para que a gente volte a vencer jogos, a entregar alegria para o torcedor que está há 20 anos de turbulência aqui dentro. E o que precisar ser feito para que esses resultados aconteçam, a gente vai fazer. O que precisar ser feito, a gente vai fazer. As decisões já estão sendo tomadas para que isso seja um basta na nossa tabela, em termos de resultado, que a gente volte a ter rendimento, que a gente já teve alguns jogos, que eles não esqueçam esses jogos que a gente já teve rendimento há pouquíssimo tempo,
mas que a gente está buscando incessantemente os resultados que eles merecem. Que eles merecem. E que aqui dentro do CT, não tem ninguém acomodado com essa situação. Aqui dentro do CT, a cobrança está alta, proporcional ao que a gente espera dos nossos jogadores em termos de resultado. Bom, aqui eu encerro o meu feeling, ouvindo o Paulo falar, né? Eu sinto que, pelo menos o que ele externa, e já diz a minha mãe que coração dos outros é terra que ninguém pisa, fico com as palavras e não com a intenção do coração. O que ele me transmite é que ele está se tentando, ele está batalhando, ele está incomodado. Ele cita em alguma dessas respostas dele que por ele já tinha feito mais coisas, mas ele é limitado. Ele não tem a chave do financeiro, não é com ele. Então, algumas coisas ele até quer fazer, mas ele acaba sendo brecado pelo futebol. Como, por exemplo, isso é um papo para o próximo vídeo, ele pediu um adiantamento do recurso para ter mais dinheiro para investir nessa janela de julho. E até agora, a 777 não deu retorno. Então, ele até está tentando fazer. E aí volta naquela informação que a gente trouxe de que ele e o Luiz, do ponto de vista de trabalho, não de relacionamento pessoal, estavam tendo choque. Porque o Paulo queria fazer alguns investimentos e o Luiz acabava segurando, pensando na parte financeira. Então, nesse aspecto, né, o próprio Jorge Salgado, naquele pedido que ele protocola, pedindo uma reunião em caráter emergencial a 777, o próprio Salgado, na visão dele, ele sente que o Paulo está sendo um pouco tolhido no trabalho dele. Isso foi dito textualmente nesse ofício enviado a 777 pelo presidente do Vasco da Gama no Clube Associativo, o Jorge Salgado. Então a visão que eu tenho, o Paulo tem erro pra caramba, já apontei vários erros dele aqui, mas eu acho que é sempre assim mesmo, a culpa tem que ser sempre compartilhada. Ele, Abel, Barbieri, Luiz Melo, Josh Wander e a 777 como um todo, mas percebo também que da parte dele ele quer fazer algumas coisas e acaba sendo travado ali no financeiro. Beleza, galera? Então assim a gente encerra a nossa terceira edição desta sexta-feira. Eu vejo muita gente pedindo a minha opinião sobre os temas, não só a notícia, que eu opine e fale o que eu acho, até para ajudar vocês a formar a opinião de vocês, ou para vocês sentirem se a gente está com uma sinergia de ideia e de opinião, e não tem muito conteúdo. O fato é que o clube está meio parado, então a oportunidade foi a gente pegar essa coletiva do Paulo, que era algo que a galera estava muito ansiosa para ter, para receber, né, para ver o que ele ia falar. Então a gente está analisando ponto a ponto cada item aqui, mas enfim, fiquem livres aí para deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, assim a gente encerra a terceira edição e amanhã eu chego com a nossa primeira edição. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu!